Nesta videoaula veremos o plano de contas, um instrumento muito importante para o administrador, para a tomada de decisão, para o contador, para a realização da escrituração e também como o entendimento de uma forma, de uma estrutura padrão para ser elaborada nas formas de demonstrações contábeis. Então, o plano de contas, em suma, representa uma ferramenta que atribui uma forma de guia para o processo de estruturação ou escrituração. Então, ele facilita a localização e identificação das contas que representam os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial. O plano de contas consiste numa relação completa das contas julgadas necessárias pela entidade, com a finalidade de demonstrar a relevância dos elementos patrimoniais. Então, na área pública, o principal instrumento utilizado pelo governo federal para o registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial é o plano de contas e, especialmente, agora com um sistema integrado e informatizado chamado de SIAF. A sigla SIAF significa Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Então, ele consiste em um sistema para a efetuação do controle das contas do governo. A gente pode observar na página do SIAF, na internet, ao clicarmos no link e acessarmos o site www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAF, nesta página nós temos todas as informações sobre esse sistema. Temos aqui, por exemplo, um manual do SIAF, onde são esclarecidas todas as questões sobre a operação de transações nesse sistema informatizado. E ele tem sido o principal instrumento para o controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial por parte do governo. Vale a pena, então, analisar, ver todas as informações disponíveis nesse site que está bem completo. Na contabilidade aplicada à administração pública, o plano de contas, então, consiste em uma estruturação ordenada e sistematizada dos seguintes atos e fatos: as etapas das receitas e despesas, ingressos e dispêndios financeiros, fatos que afetam o patrimônio, registros dos fatos permutativos e modificativos e registros dos atos administrativos. Portanto, o plano de contas da administração federal é uma estrutura complexa, porque deve conter todos os títulos para atender ao registro e à guarda de informações relativas a atos e fatos administrativos praticados pelos gestores públicos. Vamos então à estrutura do plano de contas. Em primeiro lugar, para compreender a estrutura de um plano de contas, é importante conhecer os seguintes conceitos de composição, código, classe, grupo, contas de saldo devedor e contas de saldo credor. A composição se refere à relação das contas, à descrição das contas, a tabela de eventos e tabela de contas correntes contábeis. O código consiste em 9 dígitos, distribuídos em 7 níveis de desdobramento, e ainda um código variável, que é a conta corrente contábil. A classe é o primeiro nível da estrutura do código das contas. Ela pode assumir os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que representam respectivamente o ativo, o passivo, a despesa, a receita, o resultado diminutivo e o resultado aumentativo. O grupo é o segundo nível da estrutura do código das contas, que desdobra cada uma 6 classes. E as contas de saldo devedor seriam ativo, despesa e resultado diminutivo, enquanto as contas de saldo credor seriam passivo, receita e resultado aumentativo. A execução contábil relativa aos atos e fatos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial da União obedece aos planos de
contas elaborados e mantidos de acordo com os padrões estabelecidos. E tem como partes integrantes a relação das contas agrupadas segundo as funções, a tabela de eventos e a indicação do mecanismo de débito e crédito de cada uma. Portanto, é um conjunto das contas utilizáveis em toda a administração pública federal, organizadas e codificadas com o propósito de sistematização e uniformização do registro contábil e de todos os fatos e atos da gestão pública. O intuito é permitir a qualquer momento, com precisão e clareza, a obtenção dos dados relativos ao patrimônio da União. Então, para compreender de forma aprofundada o plano de contas e pesquisar um pouco mais sobre o assunto, eu sugiro que vocês acessem o Google, coloquem como palavra-chave de busca Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, logo que aparecer a primeira página para a busca do site da Secretaria do Tesouro Nacional, cliquem em CIAF e dentro da aba CIAF aparece uma estrutura do plano de contas. Bons estudos a todos!